Olá, eu sou a Andresa, integrante do Jongo Iracema e coordenadora geral do projeto Cultivar. Você já ouviu falar sobre o jongo? Apesar de ser uma manifestação muito antiga da cultura popular afro-brasileira, muitos não o conhecem, especialmente aqui no Centro-Oeste. Mesmo sendo mais comum no Sudeste, é possível encontrar grupos de jongo espalhados por todo o Brasil. Eu vou contar para vocês como os pesquisadores da história acreditam que o jongo começou. Entre os séculos 16 e 19, negros de várias partes do continente africano foram trazidos para o Brasil. Eles foram trazidos à força para aqui serem escravizados. Eles desembarcavam no Nordeste e no Sudeste. Vieram povos de diversas etnias, entre eles os povos bantus da região hoje do Congo e Angola. Os povos bantus eram formados também por diversos outros povos que tinham em comum a língua materna. Os historiadores acreditam que foi com eles que o jongo iniciou. Esses povos foram levados para as fazendas de café no Sudeste, isso já no fim do século XVIII. E apesar de não terem trazido bagagem, eles trouxeram suas crenças, culturas e linguagens. E foi dessa mistura que surgiu o jongo, assim como muitas outras manifestações da cultura afro-brasileira que envolvem tambores e dança. O jongo é uma dança de roda que acontece ao som dos tambores, do canto e das palmas. Naquela época, também chamado de batuque, ele era realizado nos poucos momentos de festa permitidos aos escravizados. Muitas vezes, esses momentos eram assistidos pelos senhores das fazendas, que estavam sempre vigiando. Em meados do século XIX, após a abolição da escravatura em 1888, em muitas cidades os batuques foram proibidos por lei, assim como aconteceu com a capoeira, fruto da ignorância das autoridades da época. Tempos depois, essas proibições acabaram caindo. Até chegar aqui, como tudo no mundo, o jongo passou por diversas modificações e adaptações. Muito se perdeu e muito se construiu. Em algumas comunidades o jongo chegou a desaparecer. Parte disso é fruto da ignorância e do preconceito da nossa sociedade. Apesar de tudo, a festa rural chegou até os palcos europeus, com o Jongo da Serrinha, por exemplo, um grupo formado em 1960 no Rio de Janeiro. Hoje é chamado de jongo, batuque, tambu, caxambu, angoma e possui diferenças entre cada comunidade, tanto na forma de dançar, cantar ou tocar. Pela sua importância na base da cultura brasileira, o jongo do Sudeste, em 2005 foi considerado Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A partir daí, o jongo passou a ser mais divulgado e mais conhecido pela população, fazendo com que as pessoas começassem a perceber a importância da sua preservação. Hoje, existem as comunidades tradicionais, que nasceram de núcleos onde o jongo era realizado desde os tempos da escravidão, e existem os grupos não tradicionais, que são grupos de prática e pesquisa, como o Jongo Iracema. Esses grupos recentes existem para que haja uma maior divulgação do jongo e para que ele chegue nos locais onde não é tão comum, ajudando assim a preservar a cultura jongueira. Vamos conhecer um pouco mais sobre o jongo em Anápolis? Nos próximos vídeos, vocês vão ouvir o mestre Tuisca, liderança do Jongo Iracema. Abraço a todos e até logo!